Oi, querido. Uma das piores coisas que o pecado fez foi levantar muros, paredes, barreiras entre Deus e o ser humano e entre os próprios seres humanos. Depois do pecado, o homem e a mulher tornaram-se terrivelmente egoístas. Querem tudo para eles. Não se importam mais com os outros. Agora, esse egoísmo, essa voracidade humana, deram origem ao que nós chamamos de classes sociais. Hoje existem os ricos, os pobres, os mais ou menos pobres, os mais ou menos ricos. E existem também os desprezados sociais, aqueles que chegaram lá no fundo do poço, ao nível mais baixo da sociedade. Mas a existência das classes sociais é enganosa à simples vista. Porque aqueles das classes sociais privilegiadas nem sempre são os bons. E, por outro lado, aqueles considerados os párias da sociedade nem sempre são os maus. Às vezes, estes coitados são apenas vítimas daqueles. Ao longo do meu ministério, tenho visto muitas vezes entrar nas reuniões evangelísticas pessoas com a vida completamente destruída. Gente sem esperança, desde o ponto de vista humano. Essas pessoas estavam condenadas a viverem para sempre na deprimente situação na qual se achavam. Mas foram alcançadas pelo Evangelho e a vida delas foi transformada por completo. Neste estudo, veremos a importância de discipular, de procurar, de trazer para Cristo aos marginados sociais, aos viciados em drogas, as prostitutas, as pessoas que moram na rua. Veja, nos tempos de Cristo, nesse grupo estavam incluídos também os leprosos e os cobradores de imposto, ou publicanos. Bom, para começar, precisamos ler o que diz Mateus, capítulo 21, versos 28 ao 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai, trabalha hoje na minha vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou no outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Veja, Jesus era um mestre no uso de parábolas e simbolismos. Ele usava parábolas para gravar lições valiosas na mente das pessoas. Jesus trabalhava com os seus ouvintes de modo que eles mesmos, sozinhos, chegassem às suas próprias conclusões. E nesta parábola que acabamos de ler, a lição que aprendemos é que as pessoas que aparentemente se salvariam, não se salvarão. E aquelas que no conceito humano não teriam a mínima possibilidade de se salvarão. Neste segundo grupo, a parábola coloca aos marginados sociais. Quem poderia imaginar que um travesti que se prostitui na rua poderia ser salvo? Quem chegaria na conclusão de que um aidético, por causa da vida promíscua que viveu, ou uma rameira, ou um viciado em crack, essas pessoas teriam possibilidades de se salvar? Mas Jesus ensinou com esta parábola que esse tipo de pessoas muitas vezes é mais sensível ao Evangelho. Talvez porque não tem outra opção na vida.
Quem sabe porque chegaram nas profundezas mais tenebrosas da existência humana, talvez porque já tentaram muitas vezes sair daquela situação e não conseguem nada. Mas a verdade é que quando essas pessoas ouvem as boas novas do Evangelho, se apoderam delas com fé, com lágrimas, com desesperação. Por sua vez, as pessoas boas, elas acham inconscientemente que não precisam de salvação. Um dia desses eu estava viajando no avião com uma pessoa socialmente respeitável. Quando ele me ouviu falar de salvação, a pergunta que me fez foi: salvação de quê, pastor? Eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, pago meus impostos, às vezes até dou dinheiro para obras de filantropia. De que eu preciso me salvar? Bom, isso é que Jesus disse. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Agora é preciso que fique bem claro que os marginados sociais não se salvarão porque são marginados sociais. Oh, querido, ser uma rameira ou um viciado em crack ou um morador de rua que vive cometendo pequenos furtos, isso não é mérito nenhum, não é por isso que vão se salvar. Essas pessoas só se salvarão se aceitarem Jesus. Mas como já dissemos, talvez a elas lhes resulte mais fácil aceitar o Evangelho, porque não tem mais para onde ir. Um exemplo disso é o caso da mulher que foi achada no mesmo pecado do adultério, a quem os fariseus desejavam apedrejar, conforme a lei. Aquele dia Jesus acabava de chegar do Monte das Oliveiras, onde tinha passado a noite toda orando. Jesus tinha orado pelos fariseus e escribas, por todo o ser humano. E quando ele chegou de manhã, os fariseus chegaram levando-lhe uma mulher com a finalidade de fazer cair Jesus em alguma contradição. Agora, o que ninguém esperava é que Jesus não lhes responderia. Ele simplesmente se abaixou e começou a escrever no chão o pecado de todos os presentes. E depois disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento, todos foram indo embora um a um, até ficarem somente Jesus e a mulher. Agora, me impressionam pessoalmente as últimas palavras de Jesus a esta mulher. Vai e não peque mais. Jesus não lhe disse: vai e continua pecando porque a salvação é para os pecadores. Não. Jesus lhe disse: vai e não peque mais. Porque este é o propósito da salvação. Querido, tirar você da situação onde o pecado o levou, devolver-lhe a dignidade, resgatar os seus valores, dar-lhe uma nova perspectiva de vida. Porque se o Evangelho somente te passa a mão pela cabeça: oh, coitadinho, você é pecador, você está perdoado. O Evangelho não fez nada. O Evangelho te leva paz, te leva perdão, mas ao mesmo tempo te transforma, te tira da miséria, te faz um cidadão no reino dos céus. No capítulo 5 de Marcos, achamos outra pessoa rejeitada pela sociedade. Esta é a terceira parte do nosso estudo. O relato é apresentado em Marcos 5, capítulo 5, versos 3 ao 5, da seguinte maneira. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Veja, trazendo esta história para os nossos dias,
Eu acho que este homem seria um louco, sem família, que vive aí embaixo da ponte, assustando as pessoas que passam por lá. Um coitado viciado em crack, que pede esmolas para sustentar o seu vício. Tem esperança de salvação para uma pessoa como essa? Desde o ponto de vista humano, parece que não. Quase nenhuma, ou nenhuma. Mas o texto bíblico diz que aquele homem correu em direção de Jesus e pediu ajuda. E ali está a diferença toda. O problema não radica naquilo que eu sou, mas na minha atitude diante do Evangelho. Creio, pois então, se eu crer, aquele que crê, tudo é possível. Esta é a razão pela qual a missão de discipular que Jesus nos encomendou deve incluir aos marginalizados sociais também. Aquelas pessoas que, desde o ponto de vista humano, não têm muita esperança de recuperação. Mas vamos agora a outro assunto. Esta é a quarta parte do nosso estudo. Falaremos aqui da mulher samaritana. Neste relato, que se acha registrado no capítulo 4 de São João, e que não leremos desta vez por falta de tempo, Jesus rompe as barreiras da sua época para cumprir a missão. E com isso, ele nos ensina que no cumprimento da missão, muitas vezes é preciso quebrar os convencionalismos sociais para alcançar o ser humano com a mensagem do Evangelho. A mulher, em geral, naquele tempo, nos tempos de Cristo, era considerada um ser humano de segunda classe. Não se sentava a comer com os homens da família, era tratada como um objeto, propriedade do marido. Mas Jesus rompeu esses convencionalismos e se aproximou da mulher com o fim de salvá-la. E a atitude do mestre foi tão inesperada, tão fora do comum, que a própria mulher se surpreende e pergunta: como podes tu falar comigo, que sou mulher e ainda samaritana? Porque, além do fato de que estrangeiros não costumavam falar com mulheres, entre judeus e samaritanos existiam diferenças sociais, religiosas. Porém, Jesus derriba tudo isso e se aproxima da samaritana. A resposta de Jesus à mulher é interessante. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe disse isto, você lhe pediria água, você pediria ajuda. Ah, querido, se você conhecesse o dom de Deus, aqui está o segredo para vencer os preconceitos e as barreiras sociais. Conhecer o dom de Deus. Porque veja, quando a cabeça de um discípulo está cheia unicamente de teoria, mas não conhece o dom de Deus pessoalmente, a sua cabeça estará sempre cheia de preconceitos. Antes de me dirigir para evangelizar alguém, já estarei pensando: quem é essa pessoa? Merece que a evangelize ou não? Mas ao conhecer o dom de Deus, todos os preconceitos acabam. E foi justamente isso que aconteceu com a mulher samaritana. Os seus olhos se abriram para enxergar que estava diante do próprio Salvador. Aí ela rendeu-se ao Mestre. E, por sua vez, ela também rompeu os convencionalismos e entrou na cidade gritando de alegria e testificando do amor de Jesus. João capítulo 4, versos 28, 29 e 30, registram as palavras da mulher: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Que coisa extraordinária e que exemplo que o Mestre nos deu para discipular pessoas que, desde o ponto de vista humano, talvez ninguém se atreveria a evangelizar. Chegamos no fim deste estudo e aqui leremos Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele
e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Este incidente na vida de Cristo é surpreendente. Ele se assentava na mesa com gente rejeitada e marginalizada pela sociedade. Eu só pergunto, o que aconteceria hoje se alguém me visse sentado num boteco rodeado de marginais e gente de vida errada? O que diriam se me vissem constantemente com esse tipo de gente? Mas a pergunta que precisamos responder é: por que Jesus se assentava com eles? Agora, observa o que diz o livro Evangelismo, página 48. Quando Jesus era convidado a uma festa, ele aceitava o convite para poder semear a semente da verdade no coração dos presentes, enquanto estivesse assentado na mesa. Interessante. Jesus se juntava com as pessoas sem se importar com o tipo de pessoas, porque tinha algo em mente. O quê? Semear nesses corações a semente da verdade. E para partilhar o Evangelho com essas pessoas, para cumprir sua missão, para alcançar a todas as pessoas, ele derribava barreiras, ele quebrava convencionalismos, ele não parava. Oh, querido, nós temos muito que aprender com Jesus. Neste estudo, nós vimos que Jesus se preocupou por evangelizar os rejeitados da sociedade. E se nós somos seus discípulos, parte de nossa missão deveria ser também alcançar aos marginados, aquela gente que está sem esperança, aquelas pessoas que, desde o ponto de vista humano, seriam incapazes de serem transformadas. Que Deus nos abençoe. Para eles, não se importam mais com os outros. Agora, esse egoísmo, essa voracidade humanos deram origem ao que nós chamamos de classes sociais. Hoje existem os ricos, os pobres, os mais ou menos pobres, os mais ou menos ricos, e existem também os despóticos. Oi, querido, uma das piores coisas que o pecado fez foi levantar muros, paredes, barreiras entre Deus e o ser humano e entre os próprios seres humanos. Depois do pecado, o homem e a mulher tornaram-se terrivelmente egoístas, querem tudo para pressados sociais, aqueles que chegaram lá no fundo do poço, ao nível mais baixo da sociedade. Mas a existência das classes sociais é enganosa à simples vista, porque aqueles das classes sociais privilegiadas nem sempre são os bons. E, por outro lado, aqueles considerados os párias da sociedade nem sempre são os maus. Às vezes, estes coitados são apenas vítimas daqueles. Ao longo do meu ministério, tenho visto muitas vezes entrar nas reuniões evangelísticas pessoas com a vida completamente destruída, gente sem esperança.